Desde o anúncio do resultado na eleição do Irã, que deu vitória ao presidente Mahmoud Ahmadinejad, a reeleição, uma onda de protestos tomou as ruas de Teherã. Os oposicionistas acusam o governo de ter fraudado as eleições. Vamos conversar com o Lorival Santana, repórter especial do Estado de São Paulo. Obrigado, Lorival. É difícil te encontrar aqui na redação, você está sempre viajando, né? É verdade. O Lorival esteve na eleição no Irã. Queria que você contasse um pouco para a gente, primeiro assim, o clima no dia da eleição. Então, o clima era um clima de normalidade. Parecia até que o Irã estava se tornando um país como os outros. Era uma festa, né? Na verdade, nesse sentido, o Irã os jovens estavam extravasando a sua alegria de uma forma que normalmente é proibido no Irã, né? Também as pessoas estavam muito mais à vontade para falar mal do governo, o que também é muito raro no Irã. Eu tinha estado lá em 2006 cobrindo a crise nuclear e a situação era totalmente diferente, realmente muita repressão, né, muito controle. E nessas 3 semanas que antecederam a eleição, havia um clima de liberdade que era totalmente incomum no Irã. E a eleição, o dia da eleição transcorreu muito normalmente, como em qualquer país, né? E em Teherã havia essa clássica divisão entre o norte e o sul. Os bairros do sul são mais pobres, mais populares, e tinha redutos pró-Ahmadinejad, um presidente populista, nacionalista e conservador. E a parte norte de Teherã, que é de classe média alta, praticamente todo mundo ia votar no Mousavi, o candidato da oposição. Quando é que você começou a notar que os protestos começaram? Foi no dia do anúncio do resultado? Foi interessante porque a TV estatal informou que o anúncio dos resultados ia começar, o primeiro anúncio preliminar, só entre 5 e 6 da manhã de sábado. No entanto, antes da meia-noite, as urnas se fecharam só à meia-noite, em muitas sessões eleitorais. Foi se estendendo, era para fechar às 6 da tarde, foi se estendendo por causa do comparecimento altíssimo. E mesmo antes de as urnas terminarem de fechar, antes da meia-noite, veio o primeiro resultado, surpreendentemente para todo mundo. 19% dos votos contados, já dava 69% para o Ahmadinejad e 28%, uma coisa assim, para o Mousavi. Eram os votos válidos. Então, a partir desse momento, e pouco antes, o Mousavi tinha declarado que, pelas informações que ele tinha ganhado a eleição. Então, depois disso, o comitê eleitoral, a comissão eleitoral, que é subordinada ao Ministério do Interior e, portanto, ao presidente Ahmadinejad, anunciou esses números, que causaram perplexidade, porque a sensação, não só em Teherã, mas nas grandes cidades do país, era de que o Mousavi tinha mais apoio, de que toda uma maioria silenciosa, não uma maioria, mas uma fatia grande do eleitorado silenciosa, que não votou na eleição anterior, por não acreditar no sistema como um todo, né, tinha decidido votar. E esse alto comparecimento favoreceria o Mousavi. Daí, esses números foram evoluindo durante toda a madrugada, foram sendo anunciados, e já de manhã estava consolidada a vitória no primeiro turno do Ahmadinejad, sem necessidade de um segundo turno. E aí foi que eu fui com a minha intérprete para o comitê do Mousavi, né? E estava prevista uma entrevista coletiva, que não aconteceu. A partir daí ele já ficou em casa, meio em prisão domiciliar. E as pessoas, assim como eu, começaram a ir para o comitê do Mousavi e começaram a protestar, né, os eleitores e tal. E aí a polícia começou a dissipar essas aglomerações. Agora, foi anunciada uma recontagem em algumas sessões, né? Mas o próprio Mousavi já disse que não acredita nisso, porque o comitê que faria a recontagem seria vinculado ao governo. Você acha que tem alguma chance de esse resultado mudar, ou você acha que já está consolidada mesmo a vitória do Ahmadinejad e não tem volta? Eu acho que o próprio líder supremo, Khamenei, ele se colocou numa situação difícil, porque nesse sábado, quando ele viu essas reações e tal, ele
Ele tinha apoiado, ele tinha validado o resultado. Né? Ele validou o resultado de uma forma assim que foi um dia divino, usando termos religiosos assim, né? E então fica difícil, né? Se é Deus, a vontade de Deus, ela não é muito mutável, né? Assim, ainda mais no Irã, né? eu acho que mistura teocracia praticamente. Você vê, o Papa, ele não pode mudar de opinião. O líder espiritual do Irã também não, porque é a vontade de Deus, isso não muda, ok? Então ficou complicado para ele, né? Então ele anunciou essa coisa um pouco intermediária, assim, vamos recontar algumas coisas e tal, mas a oposição não embarcou nessa, que é uma nova eleição. Que é uma nova, você acha que tem chance de acontecer isso? Olha, eu acho que sim. Se a comunidade internacional, por exemplo, pressionar? O Irã não é muito pressionável, assim, isso né, os últimos anos mostram isso. Eles estão acostumados com... Na verdade, pressão da comunidade internacional costuma fazer o Irã empacar, igual uma mula, assim, né? Mas a pressão é interna mesmo, quer dizer, existe né, todos os dias, né, dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas estão indo às ruas, e essa é uma situação insustentável, difícil de conter, né? Então, eu hoje mesmo estive falando com as pessoas lá no Irã e tal, e de fato está em aberto essa possibilidade, seria uma forma de uma saída negociada, né, para essa situação, uma nova eleição e tal. Agora, vamos supor que seja confirmada mesmo a vitória do Ahmadinejad e ele, né, assuma reeleito ao cargo e tal. Você acha que o que muda no Irã? Ele vai perseguir opositores? Ele vai intensificar a busca pela operação nuclear do país? O que você acha que muda ali com o Ahmadinejad reeleito, confirmado mesmo? Na entrevista coletiva que ele deu no domingo, um jornalista perguntou se depois dessa eleição, né, e aí estava implícita a ideia de que ele saiu fragilizado dessa eleição, porque a legitimidade está seriamente contestada, se ele ia ser mais moderado. Aí ele, de jeito nenhum, estou mais firme do que nunca, né? Porque muitos analistas acham assim, que com essa questionamento da legitimidade dele, ele buscaria um tom mais conciliador, né? Mais moderado e tal, para tentar, enfim, acalmar os ânimos, né, no Irã. Mas uma outra possibilidade, porque durante a campanha ele se radicalizou, se é que isso é possível no Ahmadinejad, já era ultra radical, mas realmente ele polarizou o país, que foi uma coisa que nunca tinha acontecido nesses 30 anos. O sistema de poder iraniano, as correntes políticas aceitas pelo regime, elas dividem o poder entre elas, né? Ninguém fica de fora, sempre tem uma fatia para cada um, poder político e econômico. Todos são clérigos, todos pertencem ao clero, todos rezam pela mesma cartilha, aí tem uns mais reformistas, uns mais conservadores, mas eles se acertam entre eles. Okay? E dessa vez não, houve uma ruptura, né, entre o grupo do Rafsanjani, que foi presidente e que é pragmático, ele é conservador também, mas é mais pragmático, e o grupo do Khamenei, né? Por quê? Porque o Ahmadinejad atacou diretamente o Rafsanjani, que apoia o Mousavi, o candidato da oposição. Então houve essa ruptura, né? O Rafsanjani está articulando uma reação contra essa eleição neste momento. Ele tem poder, inclusive poder institucional, por causa dessa divisão, essa distribuição do poder. Ele é presidente de dois grupos, de duas instituições muito importantes no Irã, que é a Assembleia dos Especialistas, que são 86 clérigos que podem destituir, eles nomeiam, supervisionam e podem destituir o líder supremo. E ele é também presidente do Conselho do Discernimento do Estado. Os nomes são ótimos, né? Os nomes, a tradução já é difícil. Perfeito. E que é um órgão que supervisiona a legalidade ou a constitucionalidade das leis votadas pelo parlamento. Existe um outro órgão que faz isso também, que é o Conselho dos Guardiães, que é uma espécie de Supremo Tribunal Federal, mal comparando, que pode vetar uma lei aprovada pelo parlamento. Mas se essa lei voltar e o parlamento aprová-la de novo, aí ela vai para esse Conselho de Discernimento do Estado,
que vai decidir se essa lei está de acordo com os princípios da Revolução Islâmica ou não. Norival, uma curiosidade que a gente tem, a gente acompanhou a eleição aqui e falou-se muito sobre o trabalho dos jornalistas, que depois de um tempo começou a ser praticamente proibido depois que começaram os protestos. Como é que você enfrentou isso lá no dia a dia? Lá funciona assim, você consegue um visto aqui, mas chegando lá, você para trabalhar precisa de uma permissão de trabalho. E cada coisa que e essa permissão tem uma duração de alguns dias, que precisa ser renovada. O seu passaporte fica preso no hotel e a equipe de segurança do governo todos os dias checa o passaporte. Então, você vai com um intérprete que é contratado por uma agência de mídia, só tem 2, e que são ligadas ao governo, embora sejam privadas. E esses intérpretes fazem relatórios sobre o que você fez, o que você perguntou, quem você entrevistou, onde você esteve. E muitas das coisas que os jornalistas fazem precisam de uma permissão específica. Então, por exemplo, uma coisa simples, como ir cobrir a pregação de sexta-feira na mesquita da Universidade de Teherã. Precisa de uma autorização. Então, é assim que eles controlam o trabalho dos jornalistas. E aí, foi muito simples, quer dizer, eles simplesmente, quando as notícias ficaram desfavoráveis, né? Não porque nós quiséssemos, mas porque nas ruas as coisas estavam acontecendo, né? Eles simplesmente foram caçando essas permissões. Foi o que aconteceu comigo e com os outros jornalistas. Você chegou a ver violência assim na rua? Sim, no sábado e no domingo eu vivi momentos de muita tensão, realmente. É muito perturbador, porque além daquela situação clássica, né, de manifestantes versus a polícia, com coquetéis molotov, pedras, e a polícia com gás lacrimogêneo, cacetetes, essa situação clássica, tem também grupos de milicianos paraestatais, a paisana, sabe, com equipamentos de polícia, assim, e que chegam batendo, chegam levando preso, né, andam muito de motocicleta. Eu vejo isso na Venezuela também. Aliás, existem umas semelhanças entre o Irã e a Venezuela. E parte deles são os Basidis, que são um grupo ao qual pertenceu Ahmadinejad, ele começou a carreira dele como Basidi, explicado, então. Que são voluntários, que a função deles é reprimir as mulheres que não estão devidamente vestidas, cobrindo o cabelo, tudo isso. E aí, nessas situações, eles também são ali para batedores, literalmente, do governo. E fazem esse trabalho estranho, assim, sem se identificar, sem regras, né? E chegam e controlam o trânsito e tomam conta do pedaço. Isso é muito perturbador, não é? Porque polícia... Sem uniforme, né? Milícias mesmo, né? Milícias, porque polícia tem uma hierarquia, tem lá as suas normas, né? Mas um cara desse, um miliciano, chega batendo, te levando embora, você não sabe nem para onde você vai, né? Não é para delegacia de polícia. Norival, brigadão. Não tem BO. Não tem BO, né? Brigadão pelo papo aqui. Pelo jeito, essa eleição, então, ainda está um pouco em aberto, né? Dá para a gente esperar novos capítulos aí desenrolar. Você volta para falar com a gente. Com certeza ainda vai acontecer muita coisa no Irã.